Olá a todos, sejam todos bem-vindos à primeira aula de banco de dados. Na aula da semana passada, eu deixei para vocês dois vídeos que davam uma introdução aí de forma mais abrangente sobre a área de banco de dados, né? Então, o primeiro vídeo ele falava um pouquinho sobre o que é o banco de dados, algumas funções que nós temos dentro da carreira de banco de dados e também falava um pouquinho de como que esse banco de dados é utilizado, para que serve, de que forma que as empresas utilizam eles aí em seus negócios. No segundo vídeo, ele já fala um pouquinho sobre a carreira de banco de dados, define cada uma das áreas onde nós temos DBA, administrador de dados e assim por diante, e fala um pouquinho também sobre faixa salarial aí em meio ao mundo do banco de dados, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade aí. Quem não assistiu às aulas da semana passada, aos vídeos, se puderem, assistam. É bem interessante aí para que vocês possam se encontrar nesse mundo aí que é do banco de dados, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a primeira aula de introdução, para falar um pouquinho sobre alguns conceitos sobre banco de dados, tá bom? Então, primeiramente, o que é um banco de dados? Então, lá no próprio vídeo vocês já viram alguns conceitos do que é banco de dados. Agora eu vou falar um pouquinho mais aí do que é o banco de dados. Então, vamos pensar no banco de dados como se fosse um arquivo, um repositório, onde a gente pode armazenar as informações. Só que essas informações, elas não são simplesmente colocadas lá de forma aleatória. Na verdade, essas informações, elas têm uma certa ordem para serem colocadas. Então, a gente precisa organizar essa informação, porque outras pessoas ou outros sistemas, eles precisarão em algum momento acessar essa informação. Então, o próprio sistema que gerencia o banco de dados, né, chamado de SGBDA, ele vai precisar de algum momento saber exatamente onde está cada informação, onde está cada dado, e isso ele tem que fazer de forma muito rápida. Pensando que na maioria das vezes a gente tem banco de dados aí com mais de bytes de informação armazenada, com às vezes até terabytes de informação, e ele precisa acessar esse dado e trazer essa informação para o usuário ou para a aplicação no menor tempo possível, tá? Porque o usuário ou alguém está esperando por essa informação. Então, esse SGBD, ou esse banco de dados, na verdade, é uma estrutura que vai permitir armazenar diversos tipos de informação. Então, nós podemos armazenar arquivos de texto, nós podemos armazenar áudio, nós podemos armazenar campos ou informações digitadas pelo usuário. Tudo isso ele vai armazenar de forma segura, com alta disponibilidade e que esteja acessível a todo instante a algum usuário ou alguma aplicação que precisar acessar esses dados, essas informações. Então, a partir do banco de dados, a gente pode guardar arquivos relacionados entre si e que eles, quando são agrupados, eles conseguem então representar informações sobre algum objeto, sobre alguma pessoa, sobre algum contexto que a gente quer. Então, vamos pensar numa empresa, por exemplo. A gente tem lá várias tabelas dentro da empresa, que essas tabelas juntamente armazenadas no banco de dados, elas vão guardar todas as informações referentes ao negócio, entrada e saída de produtos, mercadoria, matéria-prima, pessoas, salários. Então, tudo que diz respeito à empresa vai estar guardado dentro do banco de dados, tá bom? Então, geralmente, o banco de dados eles são utilizados por empresas para armazenar um conjunto de dados relacionados que contém informações de interesse. E o que é o SGBD? Então, vamos pensar o banco de dados como sendo um repositório, tá? Um local onde a gente vai armazenar as informações. Só que para que a gente possa ter uma segurança e ter um controle sobre isso, a gente vai ter que ter um sistema que gerencia esses dados, essa base. E esse sistema é chamado de SGBD.
Então o SGBD ele é basicamente um sistema que é uma combinação de vários softwares que tanto controlam, organizam, fazem o acesso e protegem as informações que estão lá armazenadas. Então o SGBD ele permite tudo isso. Então, para que ele consiga fazer tudo isso, na hora que ele é instalado, ele cria no disco aí rígido uma área reservada onde só ele detém o acesso. Para o sistema operacional, isso fica de forma oculta, então o sistema operacional não tem acesso às informações que estão armazenadas lá dentro. Aparece para o sistema operacional como uma partição desconhecida, e aí só quem vai ter acesso e quem vai gerenciar essas informações é o SGBD. Então, alguns exemplos que a gente tem de SGBDs aí: PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, entre outros. Tá? Nós temos vários sistemas aí que administram bases de dados. Bom, a gente falou de base de dados, a gente falou de SGBD, mas vamos definir aí o que são dados e o que é informação. Ok? Então, dado é a informação mais simples que a gente tem. Nós falamos que, na verdade, dado é a informação aí, unidimensional, na verdade, e a informação mais simples que a gente tem, que está armazenada dentro do banco de dados. Então, o que é um dado? O dado é alguma coisa a respeito de um objeto, uma característica, uma informação e assim por diante. Então, se a gente pensar numa pessoa, a gente pode dizer que os dados referentes a essa pessoa poderiam ser nome, RG, idade, sexo, tá? Entre outras. Já a informação é algo maior, é um valor que depende de vários conjuntos de dados para que eu possa formar uma informação. Então, a informação é um dado que a gente vai estar processando de alguma forma, ou seja, a gente vai estar juntando, a gente vai estar de alguma forma trabalhando em cima desses dados para gerar essa informação, que no caso aí vai nos proporcionar um conhecimento sobre um determinado contexto. Por exemplo, Paulo é professor do IFTM. Então, essa afirmação é uma afirmação que pode vir a partir de uma extração de um sistema que roda em cima do banco de dados, onde ele vai extrair essas informações de forma automática e vai, dessa forma, criar um conhecimento. Então, aqui nós temos uma estrutura do SGBD. Então, nós podemos ver aqui que na parte de cima nós temos alguns programas. Esses programas são chamados de programas de aplicação, onde vão dar acesso aos usuários ou aos programadores para poder acessar todo o conjunto de dados que estão armazenados aqui embaixo, que é na verdade no nosso disco rígido, tá bom? Claro que uma área reservada. Então, nós temos aqui softwares para processar essas consultas e depois nós temos softwares para armazenar ou para acessar os dados armazenados. Então, aí nós temos uma parte que guarda definição do banco de dados, que é chamado de metadados. O que quer dizer isso daí? É todo o conjunto de arquivos necessários para a criação e gerenciamento do banco de dados. E nós temos, por outro lado, os arquivos em si, ou seja, os dados mesmo, os registros, as informações que estão lá armazenadas, tá bom? Então, isso fica aí armazenado de forma separada. Então, o SGBD está aqui, ó, essa área cinza, que cobre esses dois softwares. O software para processar as consultas e programas e o software para acessar os dados, tá bom? Não vou entrar em detalhes agora, mais para frente na disciplina, quando vocês já tiverem um pouco mais maturos em relação ao que é dado, informação, registro, a gente vai falar um pouquinho aí sobre SGBD. Então, aqui estão alguns dos principais SGBDs que nós temos hoje: Oracle, MySQL, SQL Server, Sybase, Postgre, DB2, tá bom? Tem vários outros aí
disponíveis na internet, alguns gratuitos, outros pagos. Se vocês quiserem depois tiverem aí curiosidade, podem pesquisar que vocês vão ver que tem uma gama gigantesca de sistemas gerenciadores para bancos de dados. Nós temos atualmente vários tipos de bancos de dados e por isso a gente tem uma classificação em relação aos bancos de dados. Nós temos os bancos de dados relacionais, não relacionais, de multimídia e orientados a objeto. Nos bancos de dados, apesar de ter todos esses tipos aqui, a gente não vai abordar eles nesse momento. Eles serão abordados em banco de dados 2. Então aqui nós vamos entender um pouquinho mais nessa disciplina sobre bancos de dados relacionais. Então aqui está um exemplo, de como que o banco de dados relacional ele armazena as informações. Então eles são bancos que se baseiam na estrutura de entidade e relacionamento. Que é entidade? Entidade são as tabelas e relacionamento é a junção entre as tabelas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma tabela turma, tabela professor, onde turma e professor se relacionam. Então, uma turma tem um ou mais professores e um professor dá aula em uma ou várias turmas. Então, as tabelas são compostas de atributos, que são esses itens que se ligam aqui a cada uma das entidades. E as tuplas, elas são cada uma das linhas ou registros que nós temos em cada uma das tabelas. Lembrando que um registro ele é considerado válido quando ele preenche os campos de uma tabela. Claro que não são necessariamente todos os campos que devem ser preenchidos, mas os que são obrigatórios, eles têm que ser preenchidos para que o banco de dados aceite aquela informação como sendo um registro e possa inserir ela no banco de dados. Então toda a estrutura do banco é baseada neste modelo relacional. Só lembrando que não quer dizer que o banco de dados relacional ele vai salvar as informações em forma de tabelas como a gente conhece, como a gente já trabalha, tá? Isso é só um modelo para que a gente possa fazer uma abstração dos dados, tá bom? Então as tabelas são estruturas que servem para agrupar os atributos e que representam o mesmo objeto. Então, geralmente, quando a gente fala de uma tabela, a gente está representando informações de um objeto ou de um determinado organização ou de uma determinada estrutura, onde todos os campos ali presentes vão corresponder a informações relacionadas àquele objeto, tá bom? E esse conceito de tabela, como eu falei, ele é apenas uma abstração. Portanto, não quer dizer que o banco de dados vai salvar lá no nosso HD as informações em forma de tabelas, em blocos ou em forma de linhas, tá? Na verdade, ela vai salvar normalmente lá como 0 e 1, e aí o SGBD vai fazer toda a estruturação para que isso seja depois a alto nível apresentado ao usuário. Tudo bem? Então, a estrutura de tabelas ela foi utilizada para realizar uma abstração devido à facilidade na compreensão de como os dados são manipulados pelo banco de dados. Então aqui está um exemplo utilizando o software MySQL Workbench. A gente vai ver talvez um pouquinho dele um pouco mais para frente da disciplina, na parte de modelagem de dados. E no semestre que vem, no próximo semestre, Banco de Dados 2, vocês vão ver ele a fundo, como trabalhar com ele para manipular, para fazer criação de bases de dados, de tabelas, inserir dados e assim por diante, tá bom? Então nele a gente tem primeiramente no primeiro nível o nome do banco de dados e embaixo nós temos todas as tabelas que são criadas. Ele fica armazenado aqui nessa estrutura chamada de tables, tá? Então todas as tabelas que eu criar, elas vão sendo apresentadas aqui. Então nós também temos os registros são as linhas que nós estamos colocando nas tabelas, e cada tabela pode armazenar uma quantidade expressiva de registro, 10 milhões, 20 milhões de registros. Então tem tabelas ou bancos de dados que tem um volume muito grande de informação.
cada registro ele vai apresentar um objeto diferente que está armazenado na tabela. Uma característica importante do banco de dados é que as informações ali colocadas elas não podem ser repetidas. Elas têm que ser o mais genéricas e o mais diversas possíveis, tá? Essa é a ideia do banco de dados. A gente evitar ou pelo menos excluir informações repetidas, informações que já foram preenchidas no banco de dados. Então, dependendo da estruturação que é feito, ele vai impedir que dados duplicados sejam inseridos e com isso sua base de dados fica mais otimizada. Esse é o objetivo, tá? A partir dos registros nós podemos obter então a inteligência da base de dados, porque ele vai juntar essas informações depois para poder gerar uma inteligência em cima dessa base de dados. Algo que no primeiro momento, talvez observando, a gente não consiga chegar àquela conclusão ou aquele raciocínio, aquele conhecimento. Mas os softwares, eles vão estar trabalhando em cima dessa base de dados e vão estar analisando isso e gerando essas informações para nós. No software, a gente pode ver esses registros aqui, ó. Quando a gente faz uma consulta a uma base de dados, a gente vê todos os campos que tem nessa tabela e as informações que estão preenchidas, tá? Por exemplo, nome, escolaridade, cargo, salário e assim por diante, ok? Então a gente para por aqui. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais das estruturas de banco de dados.